Boa noite a todos. Que a paz do amigo e mestre Jesus se faça presente em nossos corações essa noite. É sempre uma alegria estamos aqui com vocês, retornando a casa. A gente vem agora com menos frequência, né? Porque está em Curitiba e não mais em Paranaguá. Mas podem ver que a cada 6 meses, estive aqui em janeiro, né? Então estamos aqui de volta, e a cada 6 meses a gente aparece. Quem é vivo aparece, né? Deixa aqui para não atrapalhar. O tema que a gente trouxe para conversar com vocês está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes. Já ouvi pessoas falarem que Jesus, quando nos trouxe essa mensagem, falou diretamente para os espíritas. E é muita pretensão da nossa parte, né? Achar que Jesus falou diretamente para os espíritas, sendo que o Espiritismo veio em 1857. Então, essa mensagem é de todos os tempos. É claro que nós nos encaixamos como luva nessa mensagem, mas a mediunidade sempre existiu, não foi o Espiritismo que inventou nada. Então, ele falou porque já existia, e para que atingisse a gente agora. E eu vou tentar trazer para vocês, primeiramente, essa visão nossa, espírita, dessa mensagem, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, para a gente ver que essa mensagem ela vai um pouquinho mais adiante. Eles vão perceber isso. Aqueles que não perceberam ainda. Então, essa mensagem ela está lá no Evangelho de Mateus 10, 11. E chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, Jesus chamou os discípulos e deu-lhes o poder. Está em Mateus 10, 11. Em Mateus 10, 8, um pouquinho antes, ele colocou: curai os enfermos, limpai os os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes. O que de graça? Não, de graça recebestes, de graça dai. Então vejam, a frase famosa está aqui. E daí a gente começa a ver, para quem? Será que é só referente à mediunidade que ele está se posicionando? Ou será que é mais profundo? Veja que Jesus é muito mais profundo. Então não vamos se ater somente na mediunidade, mas vamos primeiramente falar da mediunidade. Eu vou tentar responder 4 questões para vocês durante um período inicial. A primeira delas é essa: por que Jesus recomendou para que dessem de graça o que de graça receberam? Por que Jesus chamou os apóstolos e recomendou que fosse de graça? Com que finalidade, segunda pergunta, né? A mediunidade é concedida tanto a pessoas dignas quanto indignas. A mediunidade está em toda parte, a gente percebe isso, né? Tanto aquelas pessoas que têm boa índole, quanto aquelas que não têm. Vamos tentar entender isso aí um pouco. Quando se faz comércio com tal faculdade, quando se vende essa faculdade, quando eu coloco um cartaz no pôster, ele fala que eu trago amor em 24 horas, né? Daqueles mais gaiatos já dizem, nem que seja na porrada, né? Então, traz mesmo. Quando se vende essa faculdade, ela verdadeiramente se presta ao socorro e ajuda do próximo? Tá? E a última questão, que cai bem a nós aqui, nós muitas vezes fazemos isso, né, de endeusar, vamos dizer, de repente tem um médium na casa, aquelas casas que tem mais um trabalho de mediunidade mais afinco, né, mais a fundo, tem um médium na casa e de repente eles endeusam aquele médium, né? O que o médium falar, está feito, é lei. E essa questão vem bem responder isso. A mediunidade é a marca de grandeza espiritual do medianeiro. Então, o cara que tem a mediunidade, quanto mais forte, vamos dizer assim, essa mediunidade, será que ela quer dizer que o cara é mais elevado, se esse espírito é melhor do que os outros? Vamos tentar responder isso. Então, Jesus primeiramente alerta-nos, né? Ao estimular os seus discípulos, os dons mediúnicos, alertou-os a que se abstivessem do usufruto de vantagens materiais na execução de tal tarefa. Então ele foi bem claro nisso. Por que dessa recomendação? Primeiramente, para mostrar a importância da generosidade e da necessidade de não se buscarem motivações interesseiras do socorro que se presta ao outro. Então ele, primeiramente, o que ele deu? Ele nos deu uma lição, passou uma lição, que nós devemos ser mais generosos.
Hoje em dia a gente tem muito disso, né? Eu faço o bem, vamos dizer, eu dou com uma mão, mas eu já estendo a outra para receber o pagamento. Então nós temos que começar a pensar um pouquinho nisso, né? Como é que eu estou fazendo esse bem? O que eu estou fazendo dos dons que eu recebo? Né? Tornando-se dignos do bem que estarem praticando. Então, a partir do momento que eu dou sem olhar a quem, eu me torno digno desse bem. E a gente coloca aqui, entre parênteses, eu falo 11 cruzeiros, o que coloquiou, né? É que eu coloco para lembrar das historinhas. Então, o Chico, quando o irmão dele faleceu, e era o irmão o irmão mais velho dele, auxiliava ele ao pagamento das contas de casa e tudo. E o Chico, vocês sabem que ele trabalhou até se aposentar e sempre teve um salário bem ínfimo, o qual ele utilizava todo ele. Então, quando o irmão faleceu, que ajudava nas despesas da casa, Chico ficou com as contas para pagar. E ele já não sabia como que ele ia fazer isso. E ele conseguiu pagar as contas e sobrou uma conta de 11 cruzeiros. Na época era uma conta de luz. Vamos trazer para os valores de hoje, né? Facinho, né? Com todos esses aumentos que ele está tendo aí, R$150, né? Uma conta de luz aí, né? Então o Chico estava com aquela conta e não sabia como fazer. E começou a ficar preocupado. Que daí aparece Emmanuel para ele e falou: Chico, continue trabalhando. Né? E o Chico continuou trabalhando. De repente, disse que um certo dia, um pouquinho antes da conta vencer, bateu alguém lá na frente da casa dele, bateu palmas, uma pessoa que ele não conhecia, e falou: eu moro num sítio aqui perto, seu irmão, que o irmão dele fazia aqueles trabalhos com couro, bainha para facão e tal, então trabalhava muito com o pessoal do sítio. Ele falou: seu irmão fez uma bainha para mim, e muito gentilmente ele deixou para que eu pagasse depois, e eu não paguei. Então eu vim aqui para pagar essa bainha de facão. Entregou um envelope para o Chico e foi embora, não quis nem mais pagar. O Chico pegou aquele envelope, entrou em casa, abriu o envelope, lá estavam os 11 cruzeiros. Então vejam que Jesus recomendou para que a gente desse de graça, mas ele não falou que a gente não ia receber nada. Só que como eu ia receber é que a gente não sabe. E quando eu estava preparando essa palestra e li essa historinha, eu lembrei de um caso particular, quando eu estava em Curitiba, logo que eu começando minha vida profissional, não estava desempregado ainda, né? A gente fala começando a vida profissional quando você está procurando emprego. E você está desempregado, eu estava ali, eu trabalhava numa Bibisfera ali no centro, né, de Curitiba, só dei um aninho com a Alameda Cabral, a sede antiga ainda, o Abib era ali, e eu ajudava na biblioteca do centro. Só que um pouquinho antes eu ia de ônibus e fazia um Tai Chi Chuan ali no Sesc da esquina, que é bem pertinho do centro. E eu desci do ônibus, né, absorto e tal, de repente chegaram dois, que eu nem vi de onde que apareceram, né, surgiram, igual com os vendedores de guarda-chuva, surgiram do lado da gente, e falou assim: passa tudo. Né? O cara desempregado, alguém fala passa tudo, né? Agora o que eu vou fazer? Né? E eu botei a mão no bolso, eu tinha aquela fichinha de Vale Transporte, que a maioria deve conhecer, né? Aquela furadinha de Curitiba. Eu tinha uma daquelas e dei para o rapaz ficou feliz, foi embora, né? Obrigado. E eu pensei: agora eu vou fazer exercício, devo ter que voltar a pé para casa, né? Aí eu falei: não, vamos lá fazer exercício. E eu cheguei na sala de aula, tinha aqueles colchonetes no fundo, eu sentei em cima dos colchonetes, de repente rodou aquela moedinha, eu olhei, era um Vale Transporte. E daí eu fiz essa comparação quando eu li essa história, né? Chico teve direito a receber uma conta de luz de 150. Vejam o meu tamanho, né? Eu recebi só, recompuseram, né? Me deram de volta aquela fichinha, né? Então, mas a gente está lá, né? Então, a gente tem que saber o nosso tamanho também. Né? Mas a gente vai receber de volta, desde que a gente saiba trabalhar. Tá? Vejam, a mediunidade é uma disposição orgânica. Então todos nós temos essa predisposição, num grau maior ou menor. Então, é do corpo. Isso está comprovado, basta que a gente venha estudar. A gente precisa estudar para entender isso. Eu não vou explicar para vocês como funciona a parte orgânica, mas a mediunidade ela tem grande parte orgânica. Trata-se de uma habilidade profunda e complexa, cujo surgimento, em uma pessoa não depende da idade, do sexo, da condição social ou da filiação religiosa. Não depende a gente vê por aí. Né? Pessoas que têm mediunidade e que não sabem, às vezes, nem como tratar, né, disso, ou como levar. Né? De repente a gente fala tratar, parece uma doença, mas não é uma predisposição.
Então prende-se ao organismo, é independente das qualidades morais do médium. Eu já estou começando a responder aquelas questões, estão percebendo, né? Então, independe da qualidade moral do médium, porque é uma qualidade do organismo. Eu venho predisposto a isso. Tá? A gente vai ver que é um compromisso, muito mais do que uma qualidade. Concedida sem distinção. Tá? Então, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras. Ela não tem distinção a quem é concedida, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Então veja, por isso que ela pipoca em todo lugar. E a gente vê, nossa, mas aquela pessoa está lá dentro da igreja evangélica, nada contra, muito pelo contrário. Se a pessoa precisa estar lá, esse é o momento dela, que bom, se ela está fazendo bem. Agora, às vezes, pipoca lá, essa pessoa tem uma mediunidade aflorada, também não vou. E hoje em dia eles já estão até aproveitando, né? Já estão botando lá na frente, então é o Espírito Santo. Então já está se usando, né? Essa mediunidade de uma forma mais concreta do que somente colocando, de repente, antigamente, lembra que a gente queimava em praça pública, né? As bruxas. Nada mais era que médium. Então, veja, Leon Denis, no livro No Invisível, uma sugestão de leitura muito boa para vocês, ele fala da mediunidade. Ele fala que a mediunidade é uma oportunidade. E mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que se não é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo do fim providencial. Então vejam que Leon Denis, contemporâneo de Kardec, ele já nos coloca bem claro isso. A gente tem que, não sei se a maioria sabe, mas Leon Denis foi um espírito muito superior que veio aqui para a Terra, e ele estava preparado para codificar a doutrina espírita também, se Kardec falhasse. Como Kardec não falhou, ele incrementou aquilo que veio. Ele estudou a doutrina e nos deu, tem vários livros deles, No Invisível, Depois da Morte, que são obras que são indispensáveis para a nossa leitura. E ele continua. Mediunidade é uma oportunidade de reabilitação e de evolução do próprio medianeiro. Então aí a gente já grifou ali para vocês, né? Mediunidade, então, reabilitação. Então, se eu tenho uma mediunidade, eu já estou achando eu sou melhor que os outros, eu já tenho que olhar melhor para mim. Eu tenho que ver, não, eu estou aqui para me reabilitar. A mediunidade é somente um plus, é algo a mais, que eu consigo fazer uma disposição orgânica melhor, né, que eu acabo tendo que fazer bom uso, e eu posso fazer mau uso também, tá? Mas vou me complicar com isso. Edivaldo Kucheski, que sempre deve vir aqui sempre falar com vocês também, de Curitiba, né? Ele tem um curso que, inclusive, eu assisto, né, toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, né, em Curitiba, ele dá mediunidade sem preconceito. E ele tem um exemplo que calha certinho para a gente, né? Todos nós somos médiuns. Então nós temos como que um funil aqui no chakra aqui, né? Agora, aqueles que têm mediunidade exacerbada, né, esse funil é assim. Então, vamos dizer, essa antena é muito maior. Tá? E ela já vem pronta? Não. Ela pode vir pequenininha e ficar grande, ela pode vir grande e diminuir. E daí a gente tem que saber trabalhar isso. Indício de imperfeições. Continua Leon Denis, lá no Invisível. É antes um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar para colher mais tarde. Então veja, a colheita é depois. Então ele vem para trabalhar, semear e plantar para colher mais tarde. Ou, livre-arbítrio, né? Ferir-se mais uma vez, com a má utilização dos talentos sobre os quais falam os evangelhos. Então aquela parábola dos talentos, ela se encaixa aqui. A mediunidade é um talento. O que eu fiz com ele? Vai me ser perguntado, minha consciência vai me questionar do lado de lá. O que eu fiz com esse talento? Que eu implorei para vir com ele, para que eu acelerasse a minha evolução. Muitas vezes eu estou muito endividado, eu falo assim, não, me dá a mediunidade aí. Daí eu me preparo, veja, eu me preparo para vir para médium, e daí eu chego aqui e eu esqueço tudo isso. Apesar da mediunidade estar ali, aflorada, eu não sei trabalhar com ela. Eu não venho estudar, não venho entender ela. E daí eu acabo me complicando mais ainda.
Eu coloquei ali pequenininho, Telésforo, Mensageiros, capítulos 5 e 6. O livro Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, André Luiz, ele fala, com esse título, Mensageiros, ele fala muito da mediunidade. Mas no capítulo 5 e 6, é um capítulo que todo médium deveria ler e estudar aquele capítulo. Tá? Porque nesse capítulo tem uma palestra de Telésforo, que é um espírito acima, que vem, um superior, que vem dar uma palestra, e ele fala para médiums que já retornaram e faliram na prova aqui na Terra, para aqueles que estavam se preparando para vir e para aqueles que estavam encarnados no horário do sono, estavam lá assistindo a palestra. E ali a gente percebe o tamanho do compromisso que é a mediunidade para esses médiuns. Então, eu não trouxe aqui para vocês na íntegra, porque é muito grande, são 2 capítulos. Aqueles que tiverem o livro, eu aconselho a ler. A casa deve ter o livro aí também para vender, mas aqueles que não tiverem, no final vai aparecer meu blog ali. Eu coloquei na íntegra lá no blog, os capítulos 4 e 5 tem lá. Ou melhor, 5 e 6. E daí vocês, por curiosidade, deem uma olhadinha lá, vocês vão ver que vem a ser, como a coisa é mais complexa do que a gente de repente pensar. De repente, que é o status do médium, né? Eu estava vendo agora há pouco aqui um filminho com o Divaldo, a gente fala, nossa, né? Que bacana essa mediunidade dele. E a gente sabe como é difícil essa mediunidade de Divaldo. Ele mesmo fala. Veja, uma pessoa que não consegue dirigir. Ele não consegue dirigir por quê? Porque ele não consegue distinguir o que é morto e o que é vivo. Vejam só que dificuldade. Com o Chico ocorria a mesma coisa. Então a gente muitas vezes olha o médium e fala assim, eu queria ter esse dom. Olha o que a gente está querendo para nós aí, né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente quer, né? Às vezes, como diz aquele, passa um anjo e diz amém. E daí a gente vai ter que saber trabalhar com isso. Leon Denis continua, que a mediunidade é uma delicada flor. Exige um método, a paciência, altas aspirações, sentimentos nobres. Então eu preciso me transformar para conseguir trabalhar melhor com a mediunidade. Por isso que depende muito de mim. O médium foi realmente distinguido como recurso da mediunidade para produzir mais, apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Então, a gente percebe que o médium é muito mais um endividado com o passado dele mesmo do que um espírito superior. Tá? É claro que a gente tem casos e casos, mas os próprios médiums, aqueles mais conscientes, eles mesmos reconhecem que a bagagem deles, a necessidade deles trabalharem é muito maior. Tem exemplos aí, o Chico, o Raul Teixeira, o próprio Divaldo Pereira, ele fala isso, que ele tem um débito muito grande, por isso essa responsabilidade maior através da mediunidade. Então vamos ver, vamos voltar lá naquelas perguntas para ver se eu consegui saná-las. O que Jesus recomendou para que dessem de graça o que de graça receberam? Então, trabalhar a generosidade, entender que na realidade quem está recebendo mais é o médium, porque ele está trabalhando as suas faltas. Com que finalidade a mediunidade é concedida tanto a pessoas dignas como indignas? Porque ela tem que estar em todo lugar. Não adianta nós trazer uma mediunidade, não, agora nós somos espíritos, a mediunidade só funciona no espiritismo. Não adianta, não funciona. Tem que estar em toda parte, para que todas as pessoas possam ter contato. Não é? Essa questão aqui é mais difícil, né? Quando se faz comércio com tal faculdade, ela verdadeiramente se presta ao socorro e ajuda do próximo. E agora, acabou de falar, Divaldo, aqui sobre a venda, né? Sobre as pessoas que vendem essa mediunidade, sobre o trabalho. Então, a gente sempre questiona. Aqueles que vão ver, o que eu fui? Curiosidade, né? O que eu fui em outra vida? E daí a gente nunca escuta um relato que a pessoa volta e fala assim, a cigana falou que eu fui escravo, trabalhei, carreguei pedra lá, como é que ajudei a construir pirâmide carregando pedra. Não, todo mundo foi faraó, foi príncipe, foi princesa, ninguém foi escravo. Por que será? Porque a gente quer escutar aquilo. Ela não vai falar que a gente foi escravo, vai falar que eu fui príncipe, que eu fui rainha, seja lá o que foi.
mas sempre foi melhor, não é? Então daí responde essa questão dessa forma. Qual que é o objetivo que eu vou lá e pago para alguém falar alguma coisa para mim? O meu objetivo, será que é o objetivo superior? Então, se esse objetivo meu for superior, vamos acreditar que eu não tenho onde ir, vou lá numa pessoa dessa e pago lá para saber qual que é o objetivo no caminho do bem. Eu vou ter essa resposta. Eu vou ter um direcionamento. Vai me direcionar, de repente vai falar assim, vá lá no centro. Terça-feira vai assistir uma palestra, se integre com a comunidade espírita. Então, vejam, vai ter. Então, depende do objetivo daquele que está indo perguntar. Ele vai receber. Tá? Agora, geralmente, o que ocorre, vamos ser sinceros, então, a gente vai lá para saber qual é o número da senha, como ele falou ali, né? Se eu vou ficar rico, se eu não vou, se esse trabalho vai dar certo, se não vai. Então, a gente tem essa questão aqui, ela vai de acordo com o que eu vou buscar. E a última aqui, a mediunidade é a marca de grandeza espiritual do medianeiro. Ficou bem claro que não, né? Na realidade, o médium é uma pessoa muito mais compromissada do que uma pessoa elevada. Agora, ele não pode ser um espírito melhor ou mais elevado, ele pode, mas ele está compromissado ainda. Então, ele está resgatando. Acho que deu, essas 4 questões, acho que deu para te responder, não deu? Vamos voltar para lá. Mas vamos falar um pouquinho mais de outras coisas. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa idade de graça aí. A gente está no mundo capitalista. Nosso trabalho é fruto da nossa formação, tempo investido, estudo, etc. A sociedade recompensa o nosso esforço através da nossa gratificação salarial. Então eu trabalho, eu estudo, eu vou lá, eu ganho meu salário mensal. Nada mais justo, nada mais natural. Estou dizendo aqui para a gente jogar o salário fora e nem parar de trabalhar. Pelo contrário. Mas a gente tem que começar a imaginar ou verificar que existe uma fronteira em tudo isso. Tem pessoas que de repente é fácil de falar assim, trabalho 24 horas. Então, para ganhar dinheiro 24 horas. Para pagar médico daqui a pouco, porque vai ficar doente. Ele não vai conseguir fazer uso disso. Então, existe uma fronteira desse trabalhar tão desenfreado, né? Então a gente precisa começar a entender um pouquinho dessa fronteira também. Essa fronteira do coração e do bom senso. Por isso que a gente já vê muitas pessoas que trabalham em São Paulo, de repente, que estão naquele frenesi todo, que estão se retirando de São Paulo, estão mudando de emprego por um emprego mais simples, para ter uma vida mais familiar ou mais cheia com uma pessoa. Então vejam que as pessoas já começam a refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu não estou falando ainda sobre eu me ausentar do meu trabalho. Precisamos admitir que há como se doar sem necessidade de que cobremos por isso. Então existe essa possibilidade. É que a gente está tão capitalista no nosso pensar, que às vezes eu sempre, como eu falei no início, né, eu estendo com uma mão e já estendo a outra para receber de volta. Exemplos que a gente tem, vários aí. Cabeleireiro, aqueles que vão em asilos e cortam o cabelo no final de semana dos velhinhos, né? Auxiliam, vão nessas ações globais e participam, cortam o cabelo daquelas pessoas que não podem pagar, né? Professor, aqueles que abrem cursinhos pré-vestibular para aqueles que não podem pagar e se predispõem um dia a fazer isso. Dentistas que tem um dia na semana que eles atendem aqueles mais carentes, né? O advogado. Então tem exemplos vários. E que a gente pode começar a se espelhar nisso também. Né? Que aquele falar do Cristo não foi só para a mediunidade. Ele foi para o que a gente faz também. Que a gente recebe muita coisa de graça e de repente a gente está achando que só porque eu recebo, como você recebia, eu consegui, foi fruto do meu trabalho. Mas a gente já vai fazer uma reflexão aqui para vocês verem que não é só isso. Esse é um campo mais especial que a gente precisa trabalhar. Coisas que a natureza nos oferece a todos de forma gratuita. Que não teria como a gente, de repente, chegar na posição que a gente está, se a natureza não tivesse favorecido a nós, dessa forma. Ninguém paga pelo número dos neurônios que tem na cabeça, certo? Pelo oxigênio, pela luz do sol, pelas chuvas, pelos ventos. Ninguém paga por isso. Todos nós recebemos, de forma igual. Então,
como é que a gente está fazendo uso disso. Então esse todo é um novo território, sabe? Onde começamos a trabalhar a fraternidade e a boa vontade. Então já tem muita gente fazendo. E a gente pode começar a fazer. Basta que a gente se predisponha a isso. O sentimento, quando a gente começa a fazer esse trabalho, começa a se doar, é um sentimento de plenitude. A gente quer cada vez fazer mais. A gente se sente bem com isso. Então, basta que a gente faça o bem. Eu não estou falando para a gente sair por aí e de repente começar a fazer o bem, né? 3x4. Não, tem várias ONGs sérias para a gente se juntar. A Casa Espírita precisa de gente para trabalhar, né? Então, basta que a gente queira, se predisponha a fazer alguma coisa. Ah, mas eu não quero vir para a Casa Espírita porque de repente eu começo a estudar e daí vocês já me colocam para dar palestra. E eu não sei falar em público. Mas não, porque, veja, tem muita gente que está aqui na Casa Espírita que não vem na palestra. É só para aqueles que falam muito, igual eu, né? Vem o cara fala pelos cotovelos, ele fala, esse é bom para dar palestra, então vamos preparar ele. Mas tem aqueles que, eu brinco que lá em Curitiba, hoje estou no Mensageiros da Paz ali no Rebouças, né? E lá, a pessoa, eu não sei aqui, mas a pessoa lá do que entrega água depois do passe, ela fica dentro da sala do passe. E é aquela sala com aquela luzinha azul, né? Eu não sei quem dá água no passe. Então é uma pessoa que ela não precisa aparecer, mas ela está ajudando. Se ela não estiver ali, não tem água. Então tem serviço para todo mundo, em toda parte. Não precisa ser, é um negócio traçado, não, vai chegar, dar palestra. Não é isso. É o livre-arbítrio, a gente vem se quiser. E parece que é direcionado. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É uma coisa cheia. Basta que eu abra os olhos. E esse sentimento de plenitude vai nos favorecer. Esse trabalho tem o poder de nos fazer criaturas integradas com o plano da divindade. Quando eu começo a trabalhar, quando eu começo a agradecer por ter esse ar que eu respiro, pelo vento, pelas chuvas que nos deixam limpo, toda essa poluição que está aí, né? Cai a chuva, a gente reclama da chuva, mas ela deixa o ar limpo, né? Nos dá aquela filtrada no ar. Então eu me sinto integrado. Quando eu começo a trabalhar, também de uma forma de me doar mais, eu me sinto integrado com isso. O mesmo plano que nos concede as coisas gratuitamente. Então eu me integro com esse plano. E claro que a gente está falando também do trabalho voluntário, né? Então a gente tem que começar esse trabalho. Há voluntariado para todos os tipos de serviços e há necessidades para todos os níveis de voluntariado, como eu falei para vocês. Mas ainda existe em nosso país e em vários outros uma mentalidade um tanto estranha. Então, vamos analisar um pouquinho o trabalho voluntário no Brasil. É uma ideia equivocada. Não é só no Brasil, é mais para o lado nosso aqui. Os Estados Unidos é diferente, já vou dar um exemplo dos Estados Unidos para vocês. Para muitos que se apresentam como voluntários, o voluntariado deve ser exercido somente quando a pessoa o queira, no dia em que lhe dê vontade, quando não tem o que fazer em casa. Daí é fácil, né? Não vai acontecer nunca. Não é? Do jeito que a gente é acomodado, não vai acontecer nunca. Então a gente tem que verificar o que está ocorrendo com a gente. Trabalho voluntário precisa de seriedade e comprometimento. Então, eu quero me doar. Eu quero trabalhar. Eu posso até não saber como, mas eu tenho que ter boa vontade para começar a procurar pelo menos. Não é? Vejam, eu posso fazer isso em casa também. Muitas vezes a gente fala, mas trabalho voluntário, não precisa ser fora. Porque também tem muita gente que faz trabalho voluntário para aparecer para a sociedade. Temos várias até entidades aí, né? Que daí para fazer trabalho voluntário bota na mídia. Não é? Então a gente pode fazer em casa também. Muitas vezes a gente passa na cozinha, está aquela louça lá, né? A gente fala assim, não, faz assim, né, para a louça. Mas está lá a louça. E se ela ficar, se a pessoa resolver não lavar, a pessoa que sempre lava, né? A pia vai ficar assim, né? Então eu tenho trabalho voluntário que posso fazer em casa também. Posso começar em casa já, me doar. E às vezes a pessoa nem fala nada, fala assim, não vou falar nada para não assustar. Não vai nem agradecer, né? Mas a gente se sente bem. Quando a pessoa chega às vezes na cozinha e olha assim, nossa, a pia está limpa. Olha que sentimento bom, né? A pessoa nem viu que a outra lavou.
esse sentimento de plenitude já vai fazer parte da gente. Então já é um exemplo pequenininho que a gente pode fazer em casa também esse trabalho. Vejam, mas a gente está falando de trabalho voluntário em instituições, né? Então existem instituições que dependem do trabalho voluntário, assim como a Casa Espírita. Ninguém aqui recebe para isso. Alguém que se voluntaria para coordenar o estudo na Casa Espírita não pode ir quando bem entende. Tem que estar comprometido com aquilo. Pode ocorrer de eu não poder vir? Pode. Mas eu vou ter que preparar uma pessoa. Por isso que geralmente tem dois, né, coordenadores. Que um fala para o outro, um repassa aquele serviço, um vai dizer, ó, hoje eu não vou conseguir. Você consegue, né, e passa aquilo que tinha preparado. Mas não é simplesmente não aparecer. Tem que haver seriedade e comprometimento. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, se a gente for ler, voluntariado é uma coisa séria nos Estados Unidos. Tem carteira, tudo como se fosse carteira de trabalho. Ninguém recebe para isso. Mas eles se comprometem. E a gente vê isso nos filmes, se vocês prestarem atenção. Aqueles pais que são treinadores de time, não é? Aqueles que vão em hospitais. Então, eles levam a sério aquele trabalho voluntário. Tá? Nós é que de repente temos uma ideia meio abrasileirada do trabalho voluntário. Fala assim, não, eu vou quando quero. É voluntário. Tem que ser sério. A nossa realidade, então. As pessoas vão quando querem, viajam sem anunciar, sem preparar a instituição. Imagino que por estarem prestando serviço voluntário, não tem nenhuma obrigação ou compromisso. Então nós temos que rever esse conceito. Tem que ser sério. É um trabalho voluntário, é um trabalho sério para todo dia. Marcamos aquela escala certinha com a agenda correta. Então, vejam, a nossa escala de palestra aqui é marcada 3, 4 meses antes. A gente já sabia que ia dar palestra, já sabia que tem que se preparar, tem que estudar para trazer para vocês. Eu ainda que sou falador, eu falei assim, me comprometi a dar 4 palestras. Eu dei palestra domingo em Paranaguá, ontem em Guaratuba, hoje aqui, amanhã em Pontal. Então, se eu resolver ficar em casa essa semana para assistir o jogo do Atlético, alguma coisa assim, ia ter 4 casas desesperadas aí, os presidentes aqui iam estar aqui na frente, falando de improviso. Então tem que ser certo, tem que ser. Se eu me comprometi a vir, é um compromisso. Eu tenho que aceitar e fazer. Então, se eu não posso vir, então eu não me comprometa, não é? É voluntário porque não se cobra por ele, mas a responsabilidade tem que ser a mesma. Então, esse exemplo que eu dei da louça aqui, eu botei aqui até para não esquecer. Eu em casa eu posso fazer isso. E a Casa Espírita? Como é que funciona? Eu gosto muito dessa ideia da Casa Espírita aqui em 4 passos. Também lá em Curitiba, quando eu iniciei no Espiritismo, tinha um atendimento, uma Bíblia que chamava atendimento inicial. Era o primeiro embate. Foi até ali que me viram para dar palestra, que já me colocaram para fazer esse atendimento. Esse cara fala demais, então vai dar palestra depois. Então é uma mini palestra que se fazia para mostrar a casa. E ali traziam a Casa Espírita em 4 passos. Primeiro, como um templo. Então, quando a gente está aí fora, de repente meio perdido, não serve mais a igreja que nós estávamos, já não nos preenche mais. E eu começo a procurar, a tatear outros que me expliquem melhor as coisas. A maioria de nós passa por essa coisa. Daí alguém fala, vai lá na Casa Espírita, vai lá tomar um passe. Aí, geralmente a gente fala isso, vai lá e toma um passe. Aí a pessoa chega aqui e percebe que tem que assistir uma palestra de 50 minutos. Mas faz parte do passe. O trabalho já está sendo feito. É tudo um trabalho. Não adianta de nada eu chegar na hora ali, daqui a pouco, chega 10 minutos antes de acabar, para ali, que a gente chama carinhosamente de papa-passe, Porque não funciona, a pessoa está com a cabeça lá fora. Vocês estão se preparando para tomar o passe. Na hora que chegar ali, vocês já estão mais sintonizados. Agora, se eu chego ali todo esbaforido, a vir tomar um passe para me equilibrar, não vai equilibrar nada. Vai atrapalhar ainda. Eu não vou saber trabalhar com essa energia. Não é? Então, a Casa Espírita, meu primeiro embate com ela era um templo. Daí eu entro nesse templo e eu percebo que quando eu estou aqui dentro eu me sinto melhor. Eu saio mais fortalecido quando eu estou aqui. Então ela já é um hospital também. Então vejam, eu venho em busca do templo e eu encontro um hospital.
gente vai trabalhando com isso, a gente está dentro desses estágios. E daí a gente convida vocês para estudar. A gente insiste para estudar, não insiste? Nós somos chatos. A gente vem aqui e fala, vem estudar, tem estudo tal dia, tem estudo tal dia. Né? E tanto a gente insistir, às vezes vocês vêm. Daí a gente começa a estudar, começa a entender melhor isso. Porque não adianta só as palestras, a gente não consegue passar tudo que existe na doutrina. Nem a gente entende. A gente vai estudar, às vezes, nossa, né? Isso aqui eu não tinha visto dessa forma. Então a gente chama para o estudo porque são várias cabeças, já é um estudo em grupo, né? Várias cabeças. Eu posso estudar sozinho? Até pode. Eu vou continuar entendendo só com a minha cabeça. No estudo em grupo, o que eu escuto? Eu escuto a opinião dos outros. Diferente da palestra, que eu não posso abrir a palavra para vocês, e senão vira um debate aqui, a gente vai sair daqui 2 horas da manhã. Né? Então a gente não abre a palavra. Mas no estudo, a gente tem esse espaço. E daí a gente vai trocar ideias. Daí a gente vai construir um conhecimento. Então a casa espírita daí se transforma numa escola. E daí eu vejo que eu estou recebendo tanto. Né? E eu quero começar a passar isso aí para os outros também. É nesse momento que a casa espírita se transforma numa oficina. E eu começo a querer trabalhar. E daí tem toda essa ferramenta aqui, basta que eu quero. Então aqueles que já aceitaram o convite, já estão estudando. Mas eu estou agora só um mês na casa espírita, não posso trabalhar? Pode, claro que pode. A gente pode auxiliar. Você não vai colocar a pessoa, tem um mês, não, eu tenho medo que de repente eu falo demais, vou querer me colocar para palestra, ou para coordenar grupo. Não, ninguém vai fazer isso. As pessoas vão saber, não, você pode auxiliar para chamar para o passe, para vir nos abrir a casa, recepcionar. Então a gente tem serviços, não que esses serviços sejam abaixo, eles são necessários. A gente precisa de pessoas que façam isso. Então, se a gente se encaixa nesses degraus aqui da casa espírita, vamos começar a trabalhar. Né? Porque é dando que se recebe. A gente percebe que quem mais recebe somos nós. Eu, como palestrante, já nessa estrada desde 90, né? 90, comecei a dar palestra em 92. A gente percebe que quanto mais a gente está falando, parece que mais coisa aparece. Nossa, mas eu não tinha pensado dessa forma, Então, é que nem participar de grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Eu fiquei 14 anos em Paranaguá, acho que por uns 7 eu dei coordenação de grupo do Livro dos Espíritos. Então, eu passei várias vezes pelo livro. Né? Ia, começava, voltava de novo, daí o pessoal falava, nossa, como é que você consegue? Você já leu esse livro tantas vezes? Assim, não, mas cada vez que eu leio o livro está diferente. Será que o livro está mudando? Eu que estou mudando. O livro é para sempre. Então eu tenho que estudar. Eu tenho que ir em busca desse estudo, porque eu estou sempre mudando. Então a mensagem, cada hora, ela me atinge de uma forma, e eu vou formando um todo. Então temos verdadeiramente não aquilo que compramos, mas aquilo que as pessoas nos dão. É essa troca. É isso que eu recebo. O que nos pertence realmente é aquilo que oferecemos. O que eu posso oferecer, isso me pertence. Agora o resto não me pertence. É empréstimo. Temos o que damos. Eu coloquei Pedro Leopoldo aqui, porque Chico, ele é rei para nos dar lições. A sua vida foi uma lição. Então, tem um livro de belas histórias de Chico, agora não me lembro, desculpe, o título do livro. Mas tem uma história, às vezes ela se repete nos livros de Chico, em que um cego, lá em Pedro Leopoldo, que vivia sozinho, caiu do viaduto e se machucou todo. Aí foi para o hospital e tal, daí quando ele teve alta no hospital, mas ainda estava muito debilitado. Não tinha para onde ir, claro que empurraram ele para o Chico, né? Então lá Chico recepcionou o cego. E o cego demandava um atendimento 24 horas. E o Chico tinha seu trabalho, tudo, não podia ficar o tempo todo com o cego. Então ele botou no jornal local um anúncio, convidando alguém para vir auxiliá-lo, né? Ou pedindo alguém que viesse auxiliá-lo a tratar do cego, para que ele pudesse também desenvolver suas atividades.
Depois de uma semana, e ele colocou nesse assunto, nesse artigo, que não importava a religião da pessoa, o que ela fazia, nada. Era para auxiliar. Passado uma semana, apareceram 2 prostitutas famosas lá de Pedro Leopoldo e se prontificaram a auxiliar. Fechou, né? Porque o Chico trabalhava de dia, elas à noite, então o turno estava certo, né? Então, a cada troca de turno, fazia aquela oração e elas iam para o trabalho dele, o Chico ficava, e assim foi um mês, até que o cego ficou bom, pôde se virar sozinho. Então, no dia que o cego estava se despedindo, eles fizeram uma oração final, os 4, né, e todos choraram, se abraçaram, e as 2 falaram para Chico que elas estavam se mudando. Estavam indo para Belo Horizonte, uma ia trabalhar numa tinturaria e outra como enfermeira. Então vejam, me falaram que a oração as havia transformado. Elas foram para dar, mas elas receberam. Então, vejam, a gente tem que começar esse trabalho de doação, o mínimo que seja. Vai fazer bem para a gente, basta que a gente queira. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede, né? Cara, não vou fazer isso porque de repente ele me olha de uma forma diferente. Vamos tolir esse orgulho, vamos tentar fazer. Muita gente precisa da nossa ajuda, basta que a gente queira. Vamos falar de Jesus um pouquinho? Veio à terra e se doou a toda a humanidade dizendo: eu sou o pão da vida. Está lá em João 6,35. Eu sou a fonte de águas cristalinas. João 4,14. Eu sou a luz do mundo. João 9,5. Então a gente não pode dizer que ninguém fez ainda, porque ele já veio e já fez. Então houve esse chamamento. Vós sois deuses, ele falou. Podem fazer o que eu faço e muito mais. Agora a gente começa a olhar assim como eu estou longe ainda, né? Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então veja que o nosso destino é grande. Nós não somos pouca coisa. Basta que a gente queira trabalhar, não é? As ferramentas estão aí. Nós temos um corpo que nos favorece a fazer todo o trabalho, não é? Mesmo aqueles que não, quando a gente fala assim, eu não tenho, aí aparece na internet, não sei se vocês viram um videozinho de um pedreiro que ele amarra um cabo de vassoura na perna e vai andando, e enche lá, com cabo de vassoura. Ele caminha com cabo de vassoura, ele não tem aquele, só tem até o joelho. Então, quando a gente pensa assim, mas eu não consigo fazer, se ele consegue. Então tem pessoas que nos dão aqueles tapas de luva todo dia, basta que a gente queira. E é difícil de fazer quando a gente está sozinho. Às vezes, começar um trabalho sozinho, então às vezes eu tenho uma vontade, não, eu quero ajudar, mas eu quero primeiro estar bem para construir um orfanato, vamos dizer assim. Mas daí eu não auxilio ninguém, eu passo a minha vida, de repente eu morro e não construo nada. Então não vamos esperar para amanhã, vamos fazer agora. Tem tanto trabalho bom sendo feito. Não só na casa espírita, mas aí fora tem várias ONGs e tudo. Vamos se enganjar nisso. Porque tem um exemplo bem interessante do braseiro, coloquei ali para não esquecer. É um pastor americano, melhor, canadense. Então que ele tem a igreja lá no Canadá, só que é frio para mais de metro. Então tinha a igreja e tinha aquela pessoa que sempre o auxiliava, aquele como se fosse o braço direito do pastor. E essa pessoa começou a se questionar, falando, mas eu venho sempre, ninguém faz nada, só eu que trabalho aqui, parece ser presidente de casa espírita, ninguém ajuda e tal, então eu não vou vir mais. E ele simplesmente parou de ir na igreja. E o pastor, é claro, percebeu a falta dele. Então o pastor pegou uma noite e se dirigiu até a residência dele. Tocou a campainha e ficou lá na frente, neve caindo. Ele olhou o pastor e falou, lá vem bronca, vem o sermão aí, sumir da igreja. E ele falou, pastor, vamos entrar, está muito frio. O pastor entrou, lá as casas têm a lareira, sentaram na frente da lareira, e o pastor não falou nada, um olhava para o outro, nada. Aí o pastor pegou aquela pinça de pegar brasa na lareira,
pegou uma brasa incandescente lá no meio da lareira, colocou em cima do mármore do lado. E essa brasa começou a se apagar, até ficar totalmente preta. Aí o pastor olhou para ele esperando o sermão. Pegou de novo a pinça, pegou a brasa de volta, colocou no braseiro. E a brasa se escandeceu novamente. Então, o que ele fez? Ele apoiou, vamos dizer, o conjunto. Né? Quando eu estou junto, eu sou mais forte. Então eu não preciso fazer nada sozinho, já tem pessoas fazendo. É claro que ele falou para o pastor levantou e foi embora, e falou, então tá bom, pastor, até amanhã. Amanhã eu estou lá na igreja. Então, nós às vezes precisamos também estar junto das pessoas para se sentir mais acolhido. Então, a gente já está aqui dentro, a gente já está sendo acolhido. Então vamos trabalhar. Vamos estender a mão um para o outro, e auxiliar nesse trabalho que não é fácil, mas precisa ser feito. Faça o que a gente queira. Então vejam como dai de graça, o que de graça recebestes, é muito mais profundo. E talvez amanhã ou depois venha alguém aqui e fale alguma coisa muito mais além do que eu falei. Mas a gente tem que começar a refletir sobre isso. Que essa mensagem de Jesus, ela é para todo sempre, desde que a gente entenda ela. Ok? O convite é esse. Isso não sou eu que estou fazendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está aí. O caminho está trilhado. Como diz aquele, o GPS está aí. Basta que eu me ajuste a ele. Ok? Esse é o convite. Muito obrigado e muita paz a todos. Fazer a nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus. Santificado, meu Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila, que não erra, nos céus como em toda a terra, de lutas, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, dos débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito obrigado.